Fala aí pessoal, meu nome é Kleber e neste vídeo a gente vai aprender a configurar o GitHub Actions para rodar o nosso Terraform. Nós vamos implementar um workflow para poder rodar o Terraform Player no nosso pull request para poder verificar se as nossas alterações não vão quebrar a nossa infra. Nós vamos ter um workflow dedicado para poder deployar a nossa infra para o ambiente de dev. E nós vamos ter um outro workflow para poder deployar essas alterações em prod através de um evento diferente. E por último, a gente vai ter o nosso destroy, que vai ser um workflow que a gente vai disparar manualmente para poder destruir a nossa infra, tanto em dev quanto em prod. Então, bora lá! Uma rápida introdução para quem não sabe o que é o GitHub Actions. GitHub Action é a ferramenta de CI/CD do GitHub, que a gente vai integrar juntamente com o nosso repositório. Lembrando que todos os links que eu passar aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, então se você quiser checar e dar uma lida mais a fundo na documentação, você vai na descrição e acha o link lá, tá? Se eu for nessa página de introdução ao GitHub Actions, aqui ele vai ter uma breve descrição do que é e como você começa com GitHub Actions, mas o que eu quero mostrar aqui é esse diagrama. Então aqui a gente tem o nosso evento, que pode ser um pull request, pode ser um push, pode ser a criação de uma tag, uma release, uma issue e assim por diante. Então aqui ele vai disparar o evento, a gente vai ter um job, vai ter um trabalho, e o trabalho aqui vai ter os step 1, que vai ser passo 1, passo 2 e a ação em si. Aqui em cima ele deixa uma mensagem, ele fala que ele publica atualizações frequentes nessa documentação, mas que a mais recente você vai encontrar em inglês. E ele deixa o link aqui. Então é sempre bom checar a versão em inglês para ver se está atualizada ou não. Ok, chega de teoria, vamos para a prática. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se as actions estão habilitadas no nosso repositório. Então, se eu voltar aqui no meu repositório, eu for em Settings, e eu for em Actions, as minhas actions estão habilitadas. Geralmente, se você criou um repositório recentemente, ela vai estar habilitada por padrão, a não ser que você tenha um repositório muito antigo, ele possa estar desabilitado. Então, a gente precisa habilitar as actions para poder trabalhar com elas, ok? Feito isso, vamos para o código, vamos implementar a nossa action e eu vou mostrar a infra que a gente vai deployar com o Terraform. Então vamos lá. Aqui eu já estou na minha pasta, eu tenho meu arquivo de main.tf, então meu Terraform eu vou estar utilizando a versão 0.15.5 e a versão do meu provider da AWS vai ser a versão 3.44, que são as últimas versões no tempo que eu estou gravando esse vídeo, ok? E aqui na linha 11 eu estou indicando que eu vou utilizar um back-end. Vou utilizar o S3 como sendo o meu back-end. Pois uma vez que eu vou estar rodando o Terraform numa plataforma de CI/CD, eu não tenho como gravar o meu state lá. Então eu preciso gravar o meu state lá no S3 ou em outro back-end. Para esse vídeo eu vou estar utilizando o S3. E aqui eu tenho meu provider da AWS, eu estou utilizando a região e o profile. E aqui eu tenho minhas default tags. As minhas default tags, eu não tenho nenhuma interpolação, somente texto puro, para eu conseguir setar as tags em todos os meus recursos, somente com esse bloco, ok? Então eu tenho o meu EC2, e no EC2 o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha EMI, eu estou buscando a versão mais recente do Ubuntu, e eu estou setando essa EMI ID aqui. Então eu vou subir uma instância, e essa instância type eu estou setando na minha variável, e aqui eu estou setando minhas tags específicas para essa instância. Então, no caso, eu estou setando o nome, juntamente com o ambiente, que ele está sendo deployado com o nosso GitHub Actions. E também aqui o environment, ou seja, o ambiente. E meu arquivo de variáveis, eu tenho a região, então aqui eu tenho o valor default. Aqui o profile eu estou deixando como default. O environment, o ambiente, estou deixando como dev. E a minha instance type eu não estou setando nada, eu estou deixando como obrigatória essa variável, ok? E como que eu faço para setar essa variável? Eu tenho essa pasta config, nessa pasta config eu tenho meus ambientes, então eu tenho dev, eu tenho local e eu tenho prod. Por que eu tenho local? Porque na minha máquina eu vou precisar rodar utilizando um profile, esse profile aqui. Depois no GitHub Actions eu vou estar utilizando as variáveis de ambiente de conexão da AWS, então eu não vou precisar desse profile. Então se eu abrir, por exemplo, o de dev, a gente pode ver que eu não tenho profile. A única coisa diferente é aqui, onde eu estou salvando o meu state, então eu estou setando cada um em uma pasta. Então para dev eu estou setando em dev, local eu estou setando em local, e prod eu estou setando em prod, ok? Então eu tenho meu terraform.fvars. Então para dev eu tenho tipo o ambiente como dev e a minha instance type como T3
t3.small. Meu local também, eu estou setando como t3.small. E aqui eu estou setando para prod, uma máquina mais forte, uma t3.medium. E um ambiente como prod. Se você não sabe como funciona esse terraform.envvars, eu tenho um vídeo, vou deixar linkado aqui para você ver. Então vamos lá. Então vou fechar e vou rodar localmente para você entender o comando que eu vou passar para o nosso GitHub Actions. Então vou vir aqui no meu terminal, vou entrar na minha pasta. O que eu vou fazer? Vou rodar terraform init e eu vou passar backend como true. Eu vou passar backend config. Aqui eu preciso passar assim. É igual a nossa config /local /backend.hcl. Dessa forma, eu vou iniciar o backend do nosso local. E na hora de rodar o nosso Terraform Plan, nosso Terraform Apply, ou Terraform Destroy, eu vou rodar da seguinte forma: Terraform Plan, e aqui eu vou passar var file, que vai ser config barra o ambiente que eu estou, no meu caso local. E aqui eu vou passar o meu arquivo .terraform.fvars. Com isso, ele vai ler as variáveis que eu preciso sobrescrever, ou são obrigatórias, e vai me dar o plan aqui para mim. Ok, feito isso, eu já tenho meu plan rodando, ele vai adicionar um recurso, que vai ser a nossa instância. E agora a gente vai implementar a nossa GitHub Action para poder fazer esse plan. Só que esse plan ele vai rodar no pull request. E o pull request vai me falar se essas alterações são boas ou não. Então vamos lá. Então para iniciar, a gente precisa criar uma pasta na raiz do nosso repositório. Então eu vou criar uma pasta .github. E dentro dessa pasta, eu vou criar uma outra pasta chamada Workflows. E o primeiro workflow que eu vou criar vai ser para o nosso Terraform Plan, que ele vai rodar no nosso pull request. E para criar a action, eu preciso criar um arquivo do tipo YAML. Eu preciso dar um nome para ele. Eu vou dar o nome da minha pasta, para poder identificar mais fácil. Eu vou colocar tfplan.yaml. Feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um nome para minha action. E se eu não der esse nome, ele vai ficar com o nome do arquivo. Então, eu vou colocar um nome para ficar mais fácil de a gente identificar. Bom, e a primeira propriedade obrigatória que a gente tem que passar é o evento de quando essa action vai ser disparada. Ela vai ser disparada no nosso pull request. Então, a gente precisa passar essa propriedade on. E aqui a gente vai passar no evento. No meu caso, eu vou colocar pull request. E como eu tenho mais de uma pasta dentro desse meu repositório, eu preciso restringir somente a essa pasta. Eu não quero que ele rode para outras pastas. Então, no meu caso, eu vou passar a pasta que eu quero. Então, eu vou passar como paths, ou seja, os caminhos que eu quero rodar. E esse caminho vai ser a pasta que eu estou. Então, é 003-terraform.gha. Essa action só vai rodar se tiver alteração nessa pasta, ok? Ele vai ignorar essa pasta 001 e essa pasta 002. Vocês podem ver que a minha IDE ainda está reclamando, pois está faltando uma propriedade. É a propriedade jobs. Mas antes de passar jobs, eu quero passar aqui as credenciais de acesso do meu Terraform, para ele poder acessar a minha conta da AWS programaticamente. E para isso eu vou utilizar variáveis de ambiente. Eu vou utilizar a propriedade env e nela eu vou passar duas propriedades. A primeira é a nossa AWS Access Key ID. E como que eu faço para acessar? Eu vou utilizar essa sintaxe, então eu vou passar entre chaves, esse secrets e o nome da variável. Então eu vou copiar e vou colocar outra linha e eu vou trocar o nome. E como que o GitHub sabe desses valores? A gente precisa setar eles lá dentro. Então como que a gente faz para setar esses valores lá? A gente vai voltar no nosso repositório, a gente vai vir em Settings novamente. Aqui em Settings a gente vai em Secrets. Em Secrets você vai clicar nesse botão, New Repository Secret, e você vai adicionar as suas credenciais. No meu caso, eu já adicionei. Eu criei dois secrets, a nossa access key e o nosso secret key. Se você clicar aqui, você vai colocar um nome. Então, você coloca o nome tudo em maiúsculo, que é para poder identificar que é uma variável de ambiente. E aqui você vai colocar o valor. O valor é aquela hash, ou aquela string bem grande. Se você não lembra onde estão essas credenciais, eu tenho um vídeo aqui que eu mostro como a gente faz para configurar, ok? Com isso, a gente está apto a deixar o Terraform utilizar o GitHub para poder fazer as alterações na nossa infra dentro da AWS, ok? Então aqui eu tenho dois secrets.
E é importante que a gente utilize esse nome dentro do nosso código. Voltando no código, a minha IDE ainda está reclamando, pois está faltando uma propriedade obrigatória, que é os jobs. Para esse vídeo eu vou ter dois jobs, um vai ser rodar o plan para dev e outro vai ser rodar o plan para prod. Então eu vou ter dois ambientes, então eu vou ter dois jobs, cada um vai rodar para um ambiente diferente. Dessa forma, eu garanto que a alteração não vai quebrar nem dev e nem prod. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar esse job, então a gente vai dar um nome, então vou chamar de plan dev. Eu vou dar um nome para ele aparecer dentro do nosso GitHub, então vai chamar de Terraform plan dev. Eu preciso especificar aonde que ele vai rodar, no nosso caso vai rodar no Ubuntu, então eu vou colocar Ubuntu Latest. E aqui eu vou passar uma outra variável de ambiente, mas essa variável de ambiente vai ser utilizada somente por esse job. Então, se eu tiver mais jobs, ele não vai utilizar essa variável de ambiente, ok? Essa aqui, essas duas, eu estou setando para poder rodar no workflow inteiro, mas essas aqui eu estou restringindo somente ao job. E qual que vai ser? Vai ser aonde que eu vou estar trabalhando, a pasta. Então, tf workingdir vai ser na nossa 0003 Terraform GHA, ou na sua pasta que você tiver o código do seu Terraform. Com isso, eu vou setar alguns defaults, e esses defaults eles vão ser utilizados por todos os steps dentro do meu job. Então, a gente vai precisar do run, e aqui a gente vai colocar o shell, que vai ser o nosso bash, e a gente vai colocar o workingdir sendo a nossa variável de ambiente. Como que eu faço para utilizar a nossa variável de ambiente aqui? A gente vai utilizar aquela sintaxe de cifrão e abre e fecha chaves duplas, e a gente vai colocar env ponto, o nome da variável. Ok. Feito isso, a gente vai para o nosso primeiro step. E qual que vai ser? Eu preciso definir meus steps. E a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer o checkout do nosso código para ser utilizado pelo GitHub Actions, pois não necessariamente ele tem um código à disposição para ele poder fazer o que ele precisa fazer. Então a gente precisa fazer esse checkout, a gente precisa fazer o download do código para a instância que estiver rodando essa action, para ele ser capaz de fazer o que tem que fazer. E para isso a gente vai utilizar uma action do próprio GitHub, que é essa daqui, ó, actions/checkout@v2. E como que a gente vai utilizar o Terraform aqui? Se a gente voltar no nosso navegador e a gente for nesse repositório, esse aqui é o repositório oficial do Terraform para poder utilizar as GitHub Actions. E aqui ele tem um exemplo de como a gente pode utilizar. No caso, ele ensina você a utilizar o Terraform Cloud como seu back-end, mas aqui eu estou mostrando como é utilizando o S3. E basicamente eu vou copiar o que ele tem aqui. Inclusive, ele tem uma integração com o nosso pull request, que ele vai escrever de volta o output da nossa action, se falhou ou se não falhou, ok? Então eu vou colar e vou explicar o que significa. Então eu vou voltar aqui e vou colar. Então eu colei e vou explicar o que vai fazer. Então o primeiro step é fazer o checkout do nosso código e o segundo é fazer o setup do nosso Terraform. Então ele vai baixar o Terraform para poder rodar. Aqui ele vai rodar o nosso Terraform Format, ele vai verificar se está formatado corretamente e depois ele vai iniciar o nosso Terraform com o nosso back-end. No caso, eu estou rodando para dev, como eu dei o nome de dev aqui em cima, eu estou rodando dentro da pasta dev, como eu mostrei aqui na minha máquina local. Eu vou validar para verificar se o meu código de Terraform está válido e vou aplicar o Terraform Plan. Ok? O Plan é a mesma coisa, eu vou estar utilizando as configurações de dev, as variáveis de dev. E por último, ele vai escrever o nosso script dentro do nosso pull request. Para prod, eu vou fazer basicamente a mesma coisa, então eu vou copiar e colar. Para isso, eu vou aqui em cima e vou fechar esse cara aqui e esse cara aqui. Ok, aí eu vou vir aqui e vou colar. Então esse aqui vai ser o nosso job de Terraform Plan para prod. Ele basicamente é a repetição, dá para a gente melhorar, a gente não repetir tanto código assim, mas isso acaba fugindo um pouco de fora do escopo do vídeo. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre GitHub Actions, então se você estiver interessado, eu sugiro você a se inscrever. Então aqui o nosso plan está pronto. Bom, eu salvei. E o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um pull request, e para isso eu vou alterar algum código, para ser capaz de abrir esse pull request e essa action rodar. Então vamos lá, vou vir aqui no meu EC2 e vou adicionar mais uma tag.
E vou colocar tipo da nossa instância. Bem simples, só para poder ter alguma alteração. Ok? Eu vou salvar. Eu vou vir no meu terminal. Eu vou limpar aqui e vou criar uma branch nova para poder fazer o push para essa branch. Então eu vou rodar git checkout -b. E aqui eu vou dar o nome da nossa branch, que vai ser ghtf plan. Feito isso, eu tenho algumas alterações. Eu não quero adicionar esses que estão deletados, eu só quero adicionar o modificado. E o que eu vou fazer? Eu vou subir uma pasta e eu vou rodar git reset head nesses arquivos. Então, eu vou rodar aqui e colocar GitHub. Dessa forma, os meus arquivos deletados não vão ser comitados. E eu vou adicionar somente o código que eu alterei. Então vamos lá, que é esse código aqui do EC2. Vou comitar, git commit, eu vou dar uma mensagem e git push origin ghtfplan. Ok, feito isso, eu já tenho uma nova branch. Então vamos lá, vou vir aqui no meu repositório, vou vir em pull requests e vou abrir esse pull request. Repare que na hora que eu abrir esse pull request, a minha action, ele vai disparar uma nova action. Então vamos lá, eu vou clicar em compare e pull request. E aqui eu vou adicionar uma nova tag. Então, eu vou criar este pull request. Com isso, ele já está checando o nosso plan para dev e para prod. E a gente pode vir aqui na abinha Actions e acompanhar. Então, eu vou clicar aqui e você pode ver que ele está rodando em paralelo os dois Terraform plans. É possível você rodar um após o outro, mas nesse caso faz mais sentido rodar eles em paralelo. Então, no caso, vamos ver aqui em dev. Ele está rodando o nosso Terraform plan. Se a gente abrir o init, ok, rodou o plan, foi automático e parece que tá verde, tá com sucesso. Tá rodando o nosso de prod. Ok, terminou. Sucesso, nossa action rodou com sucesso. Se a gente voltar no nosso pull request, a gente pode ver que a nossa action escreveu de volta no nosso pull request. Então aqui para dev e aqui para prod. Aparentemente a formatação não está certa, está faltando alguma coisa aqui, mas depois eu vejo isso, porque é para ficar bonitinho esse Terraform plan aqui, o output do plan. Ok, com isso a gente já tem o nosso plan. E uma coisa que eu indico é que você bloqueie o commit direto para master branch ou para main branch, para você sempre precisar fazer o pull request, e dessa forma você tem sempre essa checagem aqui do nosso Terraform plan, a nossa action. Eu não vou fazer isso no meu repositório, porque eu estou utilizando ele para mais coisa, não é só para isso. E eu preciso commitar direto para main. Eu não preciso ficar sempre abrindo pull request. Mas caso você queira, você vai vir aqui em Settings. Você vai vir aqui em Branches. Você clicando nesse botão, você tem algumas opções para não poder commitar direto para a sua branch principal, ok? Então, o próximo passo é a gente criar um workflow para poder aplicar as alterações de dev, de prod e também deletar. E como vocês perceberam, eu já tenho os outros arquivos das próximas actions. E o que eu vou fazer? Eu vou trazê-los de volta. Então eu vou, deixa eu limpar aqui. E se eu rodar aqui um git status, esses aqui são os arquivos que eu tenho de diferente. Então eu vou fazer o checkout nesses arquivos para eles poderem voltar. E eu vou explicar o que cada um está fazendo. Pois é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que em vez de rodar o plan, ele vai rodar o apply. E o de destroy, ele vai rodar o destroy em vez do apply. Ok? Então vamos rodar git checkout em todos os arquivos. Git status. Eu não tenho mais nada, está ok. Então se eu voltar no meu código, aqui no meu Terraform plan, se eu voltar, a única coisa diferente que eu tenho é que eu tinha colocado a pasta como somente isso daqui, somente o nome da pasta. Eu tinha esquecido de colocar barra asterisco asterisco, para ele poder ler os arquivos de dentro da pasta também, ok? Então é basicamente a mesma coisa. Vou fechar esse e vou abrir o nosso apply de dev. O apply de dev, a única coisa que tem diferente é o evento. Então aqui ele está no push e no nosso plan. Deixa eu abrir aqui. Então aqui no nosso plan ele está rodando no pull request e o apply ele está rodando no push. Eu coloquei em quais branches eles vão rodar. Então eu coloquei a main e a master, que são as mais comuns.
E também eu quero rodar somente quando for uma alteração na minha pasta que eu setei o meu GitHub Actions. De resto, é basicamente a mesma coisa. Eu tenho minhas credenciais aqui. E a única coisa diferente é que eu tenho o meu apply. Então, ao invés do plan, é o nosso apply, com auto-approve, e eu estou passando as configurações de dev. Ou seja, o que vai acontecer? Quando eu mergear aquele PR para minha branch main, ele vai disparar essa action e aplicar essas alterações em dev. Esse arquivo ele já está na minha main branch, então eu vou somente mergear o PR para poder disparar a action. Então vamos lá. Então aqui no meu PR, o que eu vou fazer? Eu vou mergear. Sim, quero confirmar. E vamos mergear. Com isso eu vou deletar essa branch. E vou aqui nas minhas actions. Aqui eu tenho uma action rodando. E se eu clicar nesse daqui, deixa eu ver. Eu tenho rodando a minha action somente para dev. Ok? Então vamos abrir. E aqui o nosso apply já está rodando. Está rodando o Terraform Init. E se a gente for na AWS, o que vai acontecer? Eu vim em EC2, nas minhas instâncias que estão rodando. E eu não tenho nenhuma instância rodando, por enquanto. Então o Terraform está aplicando as alterações. Ok? Action acabou de rodar. Vamos verificar na AWS. Se eu atualizar a página, o que vai acontecer? Eu tenho a minha instância rodando aqui corretamente. Se eu abrir e ver as tags, vamos verificar as tags. Foi aqui as tags que eu criei utilizando o nosso Terraform. Então eu tenho todas as tags mergeadas aqui. As default tags e as tags da minha instância. Maravilha. Agora vamos ver a action para poder deployar para prod. Então vamos voltar aqui e vamos abrir este cara aqui. Vamos abrir na direita. Vamos fechar este e vamos abrir o dev. E a única coisa diferente que tem de prod para dev vai ser o evento novamente. Então o evento, para poder deployar para prod, a gente precisa criar uma tag e a tag tem que seguir esse formato. E qual que seria esse formato? Seria mais ou menos esse daqui, ó, v.1 ou 2, ponto, um dígito, então pode ser 1, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 114, ponto, novamente esse valor pode ser 1, 10, 100 e assim por diante. Basicamente para seguir a semantic version. E para poder disparar essa build para prod, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar essa tag, eu posso criar ela no meu linha de comando e fazer o push dessa tag, ou eu posso ir no GitHub, vou vir aqui no GitHub e vou vir aqui no meu código, eu vou vir aqui em releases. Eu já tenho uma release, eu vou copiar esse nome aqui e vou criar uma nova release. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, essa tag já existe, então eu vou colocar 1.0.1 e aqui também. Aqui eu posso dar uma descrição, então eu vou colocar add new tag for the instance, ok? E eu vou publicar essa release. Quando eu publicar essa release, ela vai criar essa tag para mim e a tag, na hora que essa tag for criada, ela vai disparar a build para a gente. Então vamos ver. Eu cliquei, ele criou a nova release. Vamos aqui em Actions. A gente tem uma action rodando para esse evento 1.0.1, que significa que está rodando para prod. Então esse aqui é o de prod, a gente pode ver que é o de prod. Esse aqui foi o de dev. Então para dev ele está rodando somente na main branch. E aqui em prod ele vai estar rodando nas nossas tags. Então eu vou abrir esse cara. Vamos verificar, ele está rodando um apply novamente. Vamos esperar um pouco. Ok, terminou de rodar. Então a gente vai vir aqui na nossa instância. Eu vou atualizar novamente. E agora eu tenho duas instâncias rodando. Então eu tenho a minha de dev. Ela está rodando uma instância do tipo t3.small. E eu tenho a minha de prod que está rodando uma instância um pouquinho mais potente, uma t3.medium. E aqui a gente tem as nossas tags, também padrão. Então tenho a de prod e aqui eu tenho a minha tipo de instância. Ok?
E para fechar, a gente vai implementar um workflow para poder deletar as nossas instâncias. Para isso, a gente vai voltar aqui na nossa IDE. E na IDE, o que a gente tem? A gente tem esse TF Destroy. Então, no TF Destroy, o que tem de diferente do nosso apply? Aqui eu coloquei para ele poder rodar para os nossos dois ambientes, tanto para dev quanto para prod. Então, se eu minimizar, eu tenho para dev e eu tenho para prod. A única coisa diferente que ele está fazendo, em vez do apply, ele está rodando o destroy. Também com auto-approve e utilizando o nosso arquivo, dependendo do ambiente. E a principal diferença é o evento novamente. Então, esse workflow dispatch, ele significa que é que a gente vai rodar manualmente e a gente pode passar alguns inputs para essa build que vai rodar manualmente. No meu caso, eu estou passando um input, eu quero o dir, ou seja, o diretório que eu quero rodar esse destroy. No meu caso, eu estou setando o default, que é a nossa pasta que a gente está, e esse input é requerido. Aqui tem uma descrição que vai aparecer na hora que a gente clicar e tentar rodar. E para poder utilizar esse input, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar dessa forma: github.event.inputs e o nome do input. Com isso, eu já tenho todo o meu workflow configurado. Só lembrando, se você estiver criando o PR, faça o PR com todas, ou você commit todos esses arquivos para você poder ter todos esses workflows. Eu já tinha ele no meu repositório, foi por isso que eu não commitei eles. Mas não se esqueça de commitar eles, ok? Para suas actions funcionarem. Feito isso, vamos deletar os nossos recursos. Então vamos voltar novamente no nosso repositório. Vou vir em Actions. Eu vou clicar no nosso Destroy. Por isso que é importante você ter o nome, porque você consegue identificar facilmente o que cada um está fazendo. Vou clicar no meu Destroy. E no Destroy ele já informa que aqui ele está falando que é um Workflow Dispatch. E dá esse botão para a gente. Então a gente vai clicar. E aqui ele vai falando em qual branch que a gente quer rodar. E aqui o input que a gente setou lá. Ele marca com um asterisco. E aqui já tem o valor default. Então eu posso, se eu quisesse, trocar a pasta. No meu caso, eu quero rodar nessa pasta aqui. Então vamos rodar o workflow para ele poder destruir a nossa infra que a gente criou recentemente. Pois eu não quero que ele fique rodando e a AWS fique me cobrando por uma coisa que eu não estou utilizando. Então vamos lá, vamos aqui, ele está rodando os dois em paralelo também, pois um não depende do outro. Ok, depois de 2 minutos aproximadamente, ele termina de rodar o nosso destroy. A gente for para a nossa AWS e atualizar. Eu não tenho mais nenhuma instância. E para esse vídeo é só. Se você gostou, deixa aquele like. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!